Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos de 31 a 35. A quem, pois, compararei os homens desta geração? Com quem se parecem? São como crianças sentadas numa praça e se desafiam mutuamente. Nós vos tocamos flauta, mas não dançastes. Nós entoamos lamentações, mas não chorastes. Com efeito, veio João Batista, que não come pão e não bebe vinho, e dizeis: o demônio está nele. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um glutão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os homens desta geração, com quem se parecem? Como crianças sentadas numa praça e se desafiam mutuamente. É a indiferença. Geração indiferente, e não só uma geração indiferente, mas também uma geração orgulhosa. Como diz a Sagrada Escritura, de dura cerviz, cervical. Cervical dura, né? Coluna cervical, essa aqui no pescoço da gente, né? Vai ali do início dos ombros ali, um pedacinho das costas ali, finalzinho, e sobe até a cabeça. Essa é a cervical, né? Para quem não lembra da aula de ciências. E quando a cervical é dura, é a dura cerviz, a gente não abaixa a cabeça. A cabeça fica dura para cima, né? O contrário daquela mulher encurvada, né, que só olhava para o chão, sem esperança, sem céu. A dura cerviz é aquela que diante de alguém maior, diante de Deus, diante da autoridade divina, ela não se dobra. Não abaixa a cabeça em sinal de reconhecimento, de humildade, de submissão. E Jesus, depois de passar por várias questões, e aqui o evangelho que precedeu é aquele que Jesus testemunha a respeito de João Batista. Jesus tinha acabado de ressuscitar a viúva de Naim. E Jesus veio depois da grande pregação de João Batista, que chamou todos à conversão. E agora ele faz um resumo, um balanço do que é isso. Do que esse tempo, como é que é essa sociedade, como é que é esse tempo, como são esses homens? E com tristeza, né? Jesus fala isso. E aqui nós temos nos versículos 31 e 32, e também no versículo 35, princípios eternos. Olha só, ele conta essa parábola, faz essa comparação para dizer o que são essas pessoas. As pessoas que não acreditam, elas estão fixadas, elas estão firmes nas suas convicções. E elas não querem mudar, de jeito algum. Não fazem a mínima questão e não se importam. Você já se deparou com pessoas assim? Ou você já esteve nesta condição? Porque às vezes a gente está numa condição dessas. A condição de que a gente não se importa. Eu sei o que eu quero, eu faço da minha vida o que eu quero,
eu sou dono do meu nariz e pronto. Se você pensa diferente, o problema é seu, eu não me importo nem um pouquinho, e às vezes até desprezo sua opinião a meu respeito, sua preocupação. Quantas vezes a gente ficou, talvez você tenha ficado preocupada com algum familiar que se envolveu numa vida errada. E essa vida errada é uma vida longe de Deus. É uma vida que entra num pecado, e o pecado tão sério, tão grave, às vezes tão complicado, que é uma vida inteira que se complica. Uma das coisas mais drásticas e graves que a gente pode ver na vida de alguém assim é o mundo das drogas, né? Quando a gente vê que alguém entrou no mundo das drogas, ou no vício, ou no tráfico, os familiares, as pessoas ficam assim, desesperadas. Meu Deus, o que vai ser agora? Tá nas drogas. Como tirar? Porque a gente sabe o poder que a droga tem na vida de uma pessoa. Porque o vício, a abstinência daquele entorpecente, ela controla, ela atormenta a vida da pessoa, o corpo da pessoa sente, é muito difícil. Mas há, claro, muitos casos de cura, de libertação, de salvação nessa área, muitos. Mas, às vezes, aquela pessoa, ela está tão convicta do que ela quer, que não adianta ninguém dizer nada. Tem muitos testemunhos de gente que, enfiado no meio das drogas, dizia isso pro pai, pra mãe, ria da cara, zombava, mesmo em meio às lágrimas dos pais, ao pedido, os pais implorando para que deixasse, para que desse uma chance, e o filho rindo, o filho zombando, né? Humilhando os pais, e os pais ali naquele sofrimento. Por quê? Porque a convicção de uma vida errada, de uma vida de pecado, era tão grande que a pessoa não se importava nem com a humilhação, com os próprios pais implorando para que deixasse. Tamanha convicção de que essa é a minha vida, é isso que eu quero mesmo, estou feliz assim. Claro, graças a Deus, muitos depois se arrependem, porque veem que a droga não deu nada, tirou tudo. Mas Deus não é assim. Deus vem para dar tudo e não tirar as coisas. Mas os homens, as pessoas, são como essas crianças que ouvem a música, a flauta, mas não se alegram, não dançam, são indiferentes, continuam emburrados. Ou aqueles que ouvem as lamentações e não choram, não se importam. Jesus está dizendo para essas pessoas, não há o que se fazer. Não que elas não tenham esperança, mas não importa o que se faça, até que, de fato, abram o coração, eles não podem se converter, eles não podem mudar. E há um sério perigo numa vida assim, porque nós corremos o risco de morrer nessa condição, em que não se deseja mudar, em que não se deseja seguir a Deus, não se abre o coração para ouvir a palavra de Deus, e então morre fechado a qualquer expectativa de vida nova. Olha como terminou o versículo 30 deste capítulo 7. Volta um pouquinho, a gente começou hoje no 31. Olha como terminou o 30. Os fariseus e os legistas, porém, não querendo ser batizados por ele, ou seja, ele quem? São João Batista, que veio pregar a conversão. Jesus fala dele hoje, na nossa leitura, que ele veio, não comia nem bebia e diziam que ele tinha um demônio. Os fariseus e os legistas, porém, não querendo ser batizados por ele, aniquilaram para si mesmos o desígnio de Deus. O desígnio de Deus só tem uma fraqueza: a nossa vontade. Porque Deus não impõe.
Deus dá gratuitamente, mas a pessoa ela pode rejeitar. São várias as parábolas em que Jesus explica isso. E a gente precisa entender que eu preciso de uma ação na direção de Deus. Por quê? Porque se eu não for assim, eu não vou amar. Amar exige de mim uma ação decisiva, exclusiva, de mim. Força para continuar amando, a gente não tem, e aí Deus nos dá a graça, mas eu preciso dar um passo de vontade, eu quero. Isso depende de mim, de você. Isso depende de cada pessoa. Então, se eu me fecho a essa graça, Deus não pode fazer nada por mim. Mesmo tendo condições de fazer tudo, Ele espera o aval. Olha só. Veio nos amar, mas quer a liberdade. Veio amar, mas veio ensinar a amar. O jeito de Deus salvar é esse. Quer gostemos ou não. Mas pense, poderia ter um jeito melhor de que nós experimentarmos dar passos de amor verdadeiramente na direção dele e percebemos que nós conseguimos corresponder pelo menos um pouquinho. E aí, claro, ele vai nos alimentando ainda mais, porque nós se amamos é porque Deus nos amou primeiro. E aí a gente começa a aprender isso. Mas para viver essa realidade, eu preciso ouvir os profetas. Eu preciso ouvir João, que está me dizendo, se converta, Jarles. Mude de vida. E preciso ouvir a Jesus, que me oferece a boa nova do Evangelho para que eu tenha esta vida eterna. E no versículo 35, termina com um outro princípio eterno. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Ou seja, quem é filho de Deus? Quem vive como filho de Deus? Reconhece a vontade de Deus. Reconhece a palavra de Deus. E aí usa de sabedoria para não ser como essa geração indiferente que nós temos aqui. Qual é a melhor forma de viver bem isso? Repito, vivendo todos os dias na presença de Deus e uma maneira insubstituível é a palavra de Deus. Talvez você não possa ir à missa todos os dias. Participe aí pela televisão, TV Canção Nova, porque não tem na sua paróquia, ou por algum motivo você um dia ou outro não possa ir, exceto os domingos. Domingo tem que ir. Tem que ir à missa. Mas vamos supor que você não consiga, né? Mas você tem outros meios. Quando a Canção Nova fala das 5 pedrinhas, aquilo que a gente pode viver todos os dias, maravilha. Mas se não dá, diversas circunstâncias, não por causa do meu relaxamento, mas porque não dá. Porque eu não consegui aquele dia. Um dia eu consigo, outro dia. Mas tem pedras que você consegue amontoar todos os dias. O Santo Terço, o Rosário, e a palavra de Deus. Isso você consegue. E a palavra de Deus é o que nós estamos fazendo agora. Estamos rezando com a Bíblia, com a palavra de Deus, fazendo o método a Bíblia no meu dia a dia, de Monsenhor Jonas a Bíblia, para que todos os dias a gente ouça a Deus e busque colocar em prática o que Ele nos diz. Verdade ou não é que você tem sido mais próximo de Deus? Você tem compreendido melhor o que Deus quer para você, para sua vida, para sua família. Você tem entendido melhor as coisas do reino de Deus a partir deste estudo bíblico diário? Coloca aqui nos comentários. Você tem experimentado isso? E como isso tem mudado a sua vida? Como o seu testemunho vai alimentar a fé de outras pessoas? Vai evangelizar mais do que 1000 curtidas, 1000 likes. Seu testemunho. Por quê? Porque é uma partilha de vida concreta que está mudando a tua vida. Talvez você lá no passado tenha sido uma pessoa indiferente, mas agora se conhece a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo e o obedece e vive
pela palavra de Deus. Para você que não sabe o que são essas 5 pedrinhas, né? São 5 práticas de piedade importantes e fundamentais que nos ajudam a sustentar na fé e fazem parte da espiritualidade da Canção Nova, que é a espiritualidade do trabalho santificado, da oração ao ritmo da vida, da busca dos meios e dos tempos fortes. As 5 pedrinhas fazem parte desse busca dos meios, né? E nessa busca dos meios a gente tem o jejum, que aí às sextas-feiras a gente faz, o rosário, o santo texto, que a gente reza todos os dias, a confissão, mensal pelo menos, a Eucaristia, que é a Santa Missa, diária se possível, domingo não pode faltar, e a Palavra de Deus todos os dias, que é o que nós oferecemos aqui nesse canal para você acompanhar e fazer junto. Tá bom? Não vamos ser indiferentes à graça de Deus, mas vamos ser cristãos comprometidos. Vamos anotar no nosso diário? Já falei aqui os princípios eternos, mas vou repetir. Tá aqui, ó. Versículos 31 e 32 e versículo 35. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? Como pôr em prática na sua vida? Anota no seu diário e luta para viver. Se você é novo aqui no canal, o convite é para que você se inscreva, acione o sininho da notificação e deixe um like, porque o seu like evangeliza. Mais importante ainda do que você se inscrever no canal é você acompanhar diariamente, né? O propósito é que você faça junto, principalmente você que tem dificuldade, né? Então, não seja indiferente a esta ferramenta. Essa ferramenta está aqui para te ajudar, né? Não é um canal para crescer e ficar famoso, como tantos, talvez a grande maioria dos canais do YouTube funciona assim, né? É o ganha-pão das pessoas, né? E nada contra isso, viu, gente? Isso é uma profissão, né? Mas a minha não é. A minha é ser missionário da Canção Nova. É a gente evangelizar através desse canal. É claro que quando você se inscreve, você ajuda, né? A monetização, ajuda a Canção Nova. Mas muito mais que para isso. Muito mais, muito além. Isso é consequência da ferramenta. Mas a consequência para você, para sua alma, para o seu crescimento, é o caminho espiritual. Então, se você não consegue fazer sozinho mesmo, tem grandes dificuldades nesta caminhada, faça junto, todos os dias, aqui pelo canal, para que você não perca. Porque nós temos muitos inscritos agora, né? Mas não é a maioria que estuda todos os dias. Isso indica que muita gente se inscreveu, mas não está conseguindo ser fiel. Se você conhece alguém assim, chama essa pessoa de volta e fala assim, parou? Por que você parou de fazer o estudo? Vamos, marque um horário, né? Ensina para ela, aqui tem na descrição, tem a lista aqui, né? Tem as regras de ouro para ler a Bíblia. Elas são muito importantes para manter a nossa fidelidade. Ensina para as pessoas a regra de ouro, tem um vídeo aqui no canal, procura ele que você vai entender. Porque senão as pessoas não continuam. Esse trabalho com o Diário Espiritual, tanto no blog, que você vê aí na tela, diarioespiritual.cançãonova.com, que começou lá atrás, quanto aqui no YouTube e no Instagram, ele nasceu justamente por causa da dificuldade das pessoas em serem fiéis. Então você não vai desperdiçar isso. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.